2016 fechou como o terceiro ano consecutivo de queda para o mercado de caminhões. E 2017 começou tão ruim ou ainda pior do que foi o ano passado. Agora, para as montadoras de caminhões e ônibus, o desafio é achar um ponto de equilíbrio entre estoques, baixa produção e alta ociosidade das fábricas. E assim tentar achar um ponto de retomada, que só virá provavelmente no ano que vem. Durante o 8º Fórum da Indústria Automobilística, as principais montadoras debateram sobre os rumos do segmento pesado. Elas ainda tentam entender o comportamento da economia a fim de se preparar para uma possível retomada. Bom, a gente esperava, eu particularmente era mais otimista, né? Eu sempre falei entre 8% e 10%, diferente da Anfávia que falava de 6%, mas infelizmente janeiro, fevereiro e março apontaram numa outra direção, né? A gente tem quase 27% do primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2016, menor agora em 2017, né? Isso é muito ruim, a gente segue tentando entender o que está acontecendo, porque super safra, queda da inflação, teoricamente, né, o governo vem fazendo lição de casa, principalmente quando a gente fala de microações na economia para tentar desburocratizar um pouco o nível de negócios, né? Mas o mercado não reage. Alguns setores, a gente olha setor por setor, alguns setores, como por exemplo, transporte ligado à indústria vem reagindo, transporte ligado à agroindústria reagiu cana, está reagindo um pouco madeira, grãos reagiu muito pouco, e aí a gente começa a tentar entender e consegue descobrir algumas coisas, né? A logística no grão, apesar de tudo que a gente viu, Mato Grosso, Pará e etc., ela melhorou nos portos, na ponta, aumentou a capacidade de armazenagem do produtor, o produtor investiu, usou o PSI também para aumentar a capacidade de silagem dele, então tudo isso influencia e muda um pouco a cadeia. Então, pode ser que a gente ainda tenha uma reação no grão e ela venha durante o segundo trimestre e o segundo semestre. Essa é a nossa expectativa, a gente fica monitorando para saber o que vai acontecer. Bebida vem reagindo, a distribuição urbana do comércio eletrônico vem reagindo, quer dizer, tem vários segmentos onde a gente pode ter alguma surpresa. E a gente ainda na Mercedes, apesar de um primeiro trimestre ruim, um abril que por uma questão física, porque tem menos dias, né, de emplacamento, também vai ser ruim, eu ainda vou esperar maio para ver o que vai acontecer. Se em maio a gente conseguir uma reação, eu ainda sigo acreditando que o mercado pode crescer em relação ao ano passado. Talvez não os 10% que eu estava esperando, que já é muito pequeno, né? Porque quando a gente fala de 50.500 caminhões no ano passado, 10% são 5.000 caminhões. Para mim, repartir com todos os meus colegas da concorrência, né, que eles adoram repartir esse volume comigo. Então, mas é uma expectativa. Entre as fabricantes, há pouca certeza sobre o que esperar do mercado nos próximos meses. Mas elas concordam que um dos maiores desafios é a retomada do índice de confiança, tanto do consumidor quanto do investidor. E isso vale para os dois segmentos, o de caminhões e o de ônibus. Falta, na verdade, a confiança do nosso cliente, a confiança do consumidor brasileiro na economia, na política e no potencial que o nosso país tem de crescimento. De fato, o setor de extrapesados reagiu positivamente em comparação aos outros segmentos nesse início de ano. Foi o setor que menos caiu, mas ainda assim caiu 20% versus o primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, as montadoras estão preparadas, o produto está preparado, falta o consumidor, na verdade, sentir confiança e decidir a efetuar suas compras fazendo financiamento de 5 anos, né? Muitos deles estão esperando um momento melhor, porque assumir um financiamento de 5 anos realmente gera alguns riscos e eles querem que esses riscos sejam amenizados. Então, por isso, confiança é a palavra do momento. Eu acho que agora, com o país voltando a ter crescimento no PIB, o controle da inflação, a taxa de juros caindo, isso daí é a preparação do mercado para voltar a ter confiança. Então, esta combinação é mandatória para que o segmento que atuamos, o de caminhões e ônibus, volte a crescer.